Hoje nós vamos falar sobre uma medicação que é muito famosa. Uma medicação da classe dela deu um nome a uma classe de bactérias resistentes. O MARSA, o estáfilo resistente à meticilina. Mas não é sobre a meticilina que a gente vai falar hoje, é quase isso. Vamos aprender? Fala pessoal, eu sou o Rafael, professor aqui do PS Zerado, e hoje eu trouxe para vocês uma discussão muito legal sobre uma medicação conhecida como oxacilina. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre essa medicação. Essa medicação é de uma classe de penicilinas especial chamada de penicilinas anti-estafilocóccicas. E uma medicação dessa classe, a meticilina, ela foi na verdade a medicação que abriu essa classe, ela que cunhou, na verdade, a resistência à meticilina é o que define fenotipicamente o MARSA, que é o Staphylo aureus resistente à meticilina. A meticilina já não é mais usada na prática clínica. Mas então vamos falar de uma medicação da classe desse antibiótico que ainda é usada. Então olha só, pessoal, vamos conversar sobre a oxacilina. Ela vai vir em frascos, tá bom? Mais comumente vinda em frascos de 500 mg, mas também pode vir em frascos de 1000 mg, tá bom? Pode acontecer, mas o mais comum que eu vejo realmente na prática são os frascos de 500 mg, mas a gente vê muito também os frascos de 1 grama, tá bom? Como eu falei com vocês, um antibiótico da classe das penicilinas anti-estafilocóccicas e que está presente ali também nessa classe a meticilina, tá bom? Como que ela funciona? Assim como outras penicilinas, ela vai funcionar ali na inibição, vamos só arrumar aqui, na inibição da parede celular. Fazendo a inibição da produção da parede celular pela bactéria, ela vai levar a lise bacteriana. Então ela tem um efeito bactericida, realmente de destruir a bactéria, tá? Ela é uma medicação que ela já foi cunhada, ela já foi criada para ser resistente àquelas enzimas que são as beta-lactamases. Então ela já é mais resistente por exemplo, a bactérias que não conseguiriam fazer efeito sobre a amoxicilina, por exemplo. Mas ela já não consegue passar ali realmente do MARSA, que é uma classe de bactérias que já é resistente especialmente a essas penicilinas anti-estafilocóccicas, tá bom? O Staphylo aureus realmente que criou esse tipo de resistência. Então, qual que é a sensibilidade, qual que é a cobertura que esse antibiótico faz? Ele vai atuar ali especialmente sobre Staphylococcus aureus. Como eu falei com vocês, a sensibilidade à oxacilina é o que define o MSSA, que é o Staphylo aureus sensível à meticilina. O Staphylo aureus, que é resistente, já define também a classe dele, que é o Staphylo aureus resistente à meticilina. Quando a gente está falando de meticilina aqui, a gente está falando em sinônimo praticamente de oxacilina, tá bom? A oxacilina ela tem realmente menos riscos no uso clínico do que a meticilina, mas aqui a gente vai usar como sinônimos, tá bom? Ela tem alguma ação sobre algumas outras bactérias, por exemplo, sobre alguns streptococcus da classe Streptococcus, a resistência ela já é mais presente, não é tão sensível, tá bom? Alguns outros estáfilos coagulados negativo, mas realmente a gente vai focar no uso dessa medicação praticamente em cima de uma bactéria praticamente, tá bom? É o que a gente faz no dia a dia. Como que é a absorção? Via oral, a gente realmente praticamente não vai usar, a gente vai restringir praticamente ao uso intravenoso, tá bom? A distribuição tecidual dela é muito boa, ela vai se difundir muito bem, e a gente vai precisar de ajuste renal, porque é uma medicação que tem excreção renal, tá bom? Então, realmente, se o paciente for idoso, a gente precisa calcular o ajuste da função renal do paciente, tá? Como que a gente vai encontrar? Como eu falei com vocês lá no começo do vídeo, 500 mg e 1 grama, tá? O uso dela, o uso mais comum, por exemplo, para infecções de pele, causadas ali pelo Staphylo aureus sensível, tá? Por exemplo, osteomielite também, se for pelo Staphylo sensível, endocardite, a
gente também vai conseguir fazer uso dessa medicação. Realmente é o que mais comumente a gente pode usar e também, evidentemente, todas essas infecções podem levar a sepse. Então, se a gente tem uma sepse causada por um organismo que é sensível à oxacilina, a gente vai poder conseguir fazer o uso, tá bom? A ampolinha, variando ali de 500 a 1000 miligramas, como que a gente vai conseguir fazer? De forma geral, se uma infecção for leve, a gente vai conseguir fazer de 500 a 1000 miligramas por dose, e a dose ali a cada 4 a 6 horas. Isso é o que a gente consegue fazer numa infecção mais leve. Numa infecção que é moderada, grave, a gente vai precisar fazer uma dose maior, de 1 a 2 gramas, ali a cada 4 horas. É o que, quando a gente pensa em oxacilina, a gente já pensa logo nessas 2 gramas de 4 em 4 horas, o paciente fazendo aquela infusão de quantidade de medicação muito grande, né? Então, quando as pessoas pensam em oxacilina, muitas vezes pensam também em uma grande quantidade de volume entrando no paciente. Como que é o ajuste para a função renal? Aqui, mais uma vez, eu reforço. Veja as referências da sua instituição. Pega a tabelinha de ajuste da função renal da sua instituição, exatamente pelo conto que eu vou fazer isso. Algumas instituições falam que não precisa de ajuste renal, a oxacilina. Outras já trazem um ajuste renal. Então, veja realmente o que se orienta aí na sua região. Vou trazer um exemplo de ajuste da função renal. Se o paciente tem, por exemplo, um clearance de creatinina entre 50 até 10, a gente vai fazer a dose habitual que a gente faria a cada 6 ou 8 horas, por exemplo. 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas. Se o paciente tem um clearance de creatinina menor que 10, a gente já vai fazer a cada 8 ou 12 horas. E se o paciente está em hemodiálise, a gente vai lembrar também da dose pós-hemodiálise. Tá bom? Isso aqui é um exemplo para vocês, mas lembre-se de fazer todo o ajuste conforme a orientação aí da sua instituição. Tá bom? Lembre-se, se o paciente tem por exemplo, uma insuficiência hepática, associado à insuficiência renal, a gente vai precisar ser mais restritivo ainda, ficar mais atento ainda, por conta de que parte do metabolismo da oxacilina é hepático, tá bom? Outras populações, gestantes, nas lactantes e também nos idosos, como eu sempre falo com vocês, lembrar do ajuste para a função renal, tá bom? Na gestação, é uma medicação que, por incrível que pareça, é categoria B, na lactação também tem baixo risco. Então, de forma geral, tendo uma boa indicação, você vai conseguir fazer uma indicação boa ali da oxacilina nessas situações. Como que a gente vai preparar? Aqui é interessante, pessoal. Vamos considerar ali a ampola de 1000 miligramas, por exemplo. A gente vai reconstituir cada uma ali em 10 ml de água destilada, por exemplo. 10 a 20 ml. Vai ter que olhar ali o que a ampola está orientando, mas normalmente 10 ml já é o suficiente. E vamos fazer a diluição em soro fisiológico ou soro glicosado, 5%, em 100 ml, no mínimo, tá bom? Algumas referências colocam até mais que isso, 150, 200 ml. Mas pensa a gente fazer 6 doses por dia da oxacilina, pensa se a gente fizer 200 ml, só aqui o paciente vai estar infundindo mais de 1 litro, só de soro para diluir a oxacilina sem contar as outras medicações e o aporte via oral do paciente. Então realmente é uma grande quantidade de volume que entra. Normalmente 100 ml já costuma ser o suficiente. E a infusão nós vamos fazer aqui em 60 minutos. 60 minutos é o suficiente para a gente ter controle da situação. Efeitos colaterais. O que você tem que ficar atento aqui na oxacilina? Risco de hepatotoxicidade. Especialmente no paciente, como eu falei com vocês, que tem já talvez um CHAD-C, que tem uma insuficiência hepática, já tem uma lesão hepática, a gente vai precisar ficar atento. Rash cutâneo, hipersensibilidade. O paciente começar a ter sintomas dermatológicos, avalia risco-benefício. Se for sintomas leves, talvez fazer um uso ali de difenidramina. Se for sintomas muito intensos, vai precisar suspender a medicação e fazer a troca. Sim, alterações renais. O paciente pode ter, por exemplo, uma nefrite intersticial aguda. O paciente pode evoluir com essa inflamação renal, redução da função renal por conta da oxacilina, tá bom? Alterações gastrointestinais, náusea, vômito, diarreia, também o risco de infecção pelo Clostridium difficile, tá bom? E, claro, reações locais como flebite, tá?
E lembrando, vou deixar até de verde aqui, é uma medicação que também vai interagir com a varfarina. Então a gente tem um risco aqui de alterar o INR do paciente. No caso, aqui, o INR vai diminuir. A gente vai reduzir o efeito da varfarina, tá bom? Então o paciente pode vir evoluir com uma complicação trombótica. Como que a gente vai prescrever, então, essa medicação na prática? Vamos pensar, então, um paciente idoso ali de 60 anos, paciente que a gente está pensando que tem uma celulite, que a gente de forma alguma precisa pensar ali, um paciente de comunidade, não tem indicação ali, não tem nenhum sinal de que vai ser um MARSA, a gente está pensando inicialmente no paciente com estáfilo sensível à meticilina. Vamos iniciar então já uma infecção já moderada, a gente pode começar ali com a oxacilina, 1 grama, se a gente tem uma ampolinha de 1 grama, a gente pode pegar uma ampola de 1 grama, vamos então diluir essa medicação em 100 ml de soro fisiológico e vamos fazer de 4 em 4 horas. Vamos inicialmente pensar ali nos primeiros 3 dias e depois a gente vai reavaliando o paciente. Se for necessário, a gente aumenta o tempo de tratamento dele, senão a gente já faz a transição para terapia oral, para realmente reduzir o tempo de exposição do paciente ao ambiente hospitalar, tá bom? Lembrar de, nesse paciente, ir acompanhando a função renal dele, porque a gente vai precisar fazer algum ajuste, se for necessário, e também acompanhar a função hepática, transaminases, FA, gama GT, tá bom? Albumina, realmente para a gente ter a função hepática, TAP, e esse paciente a gente vai precisar ficar atento a essas duas situações, tanto a função renal quanto a função hepática. Hoje nós discutimos, pessoal, o uso da oxacilina, uma medicação que ela tem seus efeitos colaterais, a gente vai infundir muito volume no paciente, então a gente precisa realmente saber usar essa medicação. Se você conhece alguém que ainda não aprendeu a fazer uso da oxacilina, compartilhe esse vídeo com ela, deixa seu comentário aqui embaixo, trazendo sua sugestão, curte nosso canal, se inscreve aqui com a gente e não deixe de acompanhar as nossas aulas, tá bom? A gente se vê na próxima. Até mais!